Nesta videoaula, vamos formular nossa equação de trabalho, a chamada equação do calor. Bom, como podemos observar aqui, nós temos um elemento na geometria cartesiana, onde nós temos aqui indicado um elemento infinitesimal e o volume ΔV. A x era perpendicular à direção x, ΔV é ax ΔX, Qx é o fluxo na direção x, Qx é a taxa na direção x, nas unidades indicadas aí, taxa e fluxo. Fluxo watt metro quadrado e taxa watts, evidentemente como nós vimos. Bom, fazendo esse balanço qualitativo, temos taxa que entra menos taxa que sai, mais ou menos uma taxa gerada igual a uma taxa acumulada. Todos esses termos têm unidade de watts. Tá? O balanço está sendo feito nesse elemento indicado de volume ΔV. Qual é o nosso objetivo? É buscar ver como é o perfil de temperatura com X, ou seja, esse bloco aqui submetido a um gradiente de temperatura. Bom, taxa que entra, nós vimos que taxa é fluxo vezes área, indicado assim. Fluxo vezes área, que entra em X, X é aqui, menos a taxa que sai, fluxo vezes área, só que é X mais ΔX. Taxa aqui também tem taxa que sai nesse elemento de volume. Mais um termo de geração que a gente vai colocar G ΔV. Explicamos já esse termo aqui, porque tem que multiplicar por ΔV. E a taxa acumulada, nós vimos anteriormente que a taxa acumulada é ρ CP ΔV T. Ou seja, esses termos todos aqui têm unidade de watt. Então, esse G aqui, ele tem que ter a unidade de geração, que é o watt, no volume. Quando multiplicar pelo elemento de volume, então você vai ter o watts. Então, por isso tem que multiplicar por ΔV. Então, o G vai ter unidade de watts no volume. Isso aqui foi visto no curso de termodinâmica. Nada mais é do que a troca de calor no processo da pressão constante. Ok. Podemos simplificar esse primeiro termo e o segundo termo na notação de limite, como você deve estar lembrado. Nada mais é esse aqui do que o limite superior mais o limite inferior. Mais G ΔV igual, repetindo aqui. Bom, a gente pode fazer o que quiser com a equação, desde que você faça opere de um lado e opere do outro lado, evidentemente. Então, se a gente dividir por ΔV, que é AX ΔX, dividir por ΔV aqui e dividir por ΔV aqui. Esse ΔV vai embora, que é o elemento infinitesimal, esse aqui cortar com esse, AX com ΔX. Limpando a área, o que ficou? Nós temos QX, ΔX, XX mais ΔX, mais o termo de geração, igual a variação no tempo de ρ CPT. Bom, isso aqui está com uma cara de uma equação diferencial, mas ainda não é uma equação diferencial. A gente pode, como eu falei anteriormente, fazer qualquer operação com uma equação, desde que você opere de um lado e aplique o mesmo operador do segundo termo, do segundo membro. Bom, vamos aplicar o limite desse lado de cá, quando ΔX tende a zero, do primeiro termo, igual ao limite quando ΔX tende a zero, evidentemente, do outro termo. Por que a gente aplicou o limite? Porque a gente está observando que quando você aplicar o limite aqui, isso aqui está com a cara de derivada. Quer ver? Vamos lembrar da definição de derivada. Você deve ter visto lá no curso de cálculo. Vamos só lembrar aqui definição de derivada. Forma f de x. A derivada, você deve estar lembrado, é quando a curva secante vira uma tangente. Aqui é x, aqui é x mais ΔX. Você tem aqui f de x. E aqui você tem f de x mais ΔX. Então, a tangente deste ângulo aqui é cateto oposto, que é esse ΔY sobre ΔX, tá certo? Esse pedaço aqui e por esse aqui. Então, que ΔY é f de x mais ΔX, f de x mais ΔX, que aqui é f de x, f de x, menos f de x, divide por ΔX. À medida que essa curva secante
que essa curva secante vira uma tangente nesse ponto, esse ΔX aqui vai tender para zero. Então, a derivada da função em relação a x nada mais é do que o limite desse f de x mais ΔX menos esse f de x, que é esse termo aqui, né, que é o cateto oposto, sobre ΔX. Então, quando esse ΔX tender a zero, a curva secante vira uma tangente. Então, é a derivada. Então, este termo aqui, ao você aplicar o limite, nada mais é do que... Vamos limpar a área aqui. Então, nós tínhamos... Bom, voltando. Então, quando você aplicou o limite aqui, nesse primeiro termo aqui, quando o ΔX tender a zero, este aqui, o limite é o próprio G. Desculpa, que é mais. E esse aqui, o limite, como é ΔX tendendo a zero, é a própria que aparece aqui. Dá uma relembrada na regra lá de limite. O limite é quando ΔX tende a zero. Isso aqui é uma constante, não é isso? Em relação a este limite aí. Então, como nós mostramos anteriormente, lembrando, isso aqui na verdade é menos a derivada da função fluxo em relação a x, mais o g, variação no tempo de ρ CPT. Bom, lembramos da equação de Fourier. O que Fourier diz? É uma lei de Fourier. A lei de Fourier diz que o fluxo na direção x é menos k gradiente de temperatura. Então, substituindo, aqui nós temos o que? Derivada em relação a x de k dt dx mais g igual a esse segundo termo aqui, ρ CPT. Bom, essa equação aqui é chamada equação geral. Bom, vamos chamar aqui de equação número 1. Então, a partir desta equação, nós podemos considerar as propriedades termofísicas ou físico-químicas, como queira, constantes, ou seja, condutividade, densidade, Cp constante. Então, esta equação aqui, você pode reescrever ela assim. D2T, dx2 mais G, ponto, que é o termo de geração, dividido por K, igual a 1 sobre alfa, dt, aonde esse alfa é a difusividade térmica, que é K sobre ρ Cp. Essa equação aqui é a equação do calor. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A partir da aula seguinte, nós vamos estar aplicando essa equação para diversas situações, inclusive para o sistema multidimensional. Ok?